Salve, senhores, tudo bem? Bora lá então, ó, vamos continuar com o tema de industrialização do Brasil, tá? Nessa partezinha a gente chega à terceira fase, que é chamada de internacionalização, né? Essa fase é extremamente importante para a parte de industrialização, é um dos temas que aparecem constantemente, tá? As fases anteriores você acaba vendo mais em história, né? Um estudo mais aprofundado. Em geografia, essa parte é muito importante. Por quê? Porque ela vai permitir que você entenda exatamente o nosso modelo de industrialização atual, né? Você tem aí consequências muito marcantes presentes na nossa atualidade, beleza? Então, ó, essa fase vai se iniciar exatamente com o Juscelino Kubitschek chegando até o poder, né? O JK chega então, ó, tem aí seu governo de 56 a 60 e ele vai chegar ao governo com o chamado plano de metas, né? 50 anos em 5, beleza? Então, ó, esse plano de meta era exatamente isso, né? Ele previa áreas então para atuação e em cada ano aconteceria então, digamos assim, o acúmulo de ações em uma determinada área, beleza? O que é interessante a gente notar? É interessante que a gente veja o período que isso está acontecendo. No pós-Segunda Guerra Mundial, é o período em que as multinacionais norte-americanas vão começar a questionar o governo com tendências keynesianas, ou seja, os governos que cobravam altos impostos para acabar gerando trabalhos aí, né, emprego para toda a população. Então isso vai acabar limitando a capacidade das indústrias de gerar o chamado reinvestimento. O que é o reinvestimento? Bom, é quando a empresa pega parte do seu lucro e reinveste nela, né? Ou seja, vai tentar melhorar a sua capacidade de produção. Atualmente, isso é quase que de modo somado, você acabar comprando mais máquinas, você acabar investindo em novos modelos de produção. Então, simplesmente a robotização nesse período vai começar a fazer diferença, né? E principalmente as empresas, elas vão começar a cobrar do governo isso. Beleza, o que vai ocorrer então no período do governo do JK? É como se ele desse uma resposta muito positiva a tudo isso que as empresas estavam cobrando, né? Mas vamos por partes. Os setores de investimento, então, do governo estariam ali solidificados para dar base, uma estrutura melhor para energia, transporte, indústria, né, alimentação aí de todas as suas formas possíveis, né, até a produção industrial de alimentos e educação. A gente nota que claramente os três primeiros aí, ó, energia, transporte e indústria, acabaram sendo somatizados, né? Ou seja, eles foram melhor executados do que os outros, tá bom? E simplesmente durante esse período, o que o JK vai fazer, né? Qual que é, na verdade, o plano de fazer o Brasil evoluir 50 anos em 5? Bom, analisando a estrutura econômica e tecnológica do país, ele acabou chegando à seguinte conclusão, que para a gente desenvolver nossa própria tecnologia não ia dar. Então, simplesmente, o que ele vai fazer? Ele vai optar por abrir a economia, né? Como assim? Ele acaba deixando as multinacionais entrarem aqui, né? E como ele vai fazer isso? Principalmente através de incentivos fiscais, redução de tarifas, né? O Brasil é um dos países que menos cobra, por exemplo, o reenvio de dividendos para as matrizes, ou seja, as transnacionais que aqui estão hoje, quando elas vão mandar dinheiro para sua matriz, o Brasil cobra um imposto muito pequeno, né? Ou seja, note que eu falei transnacionais atualmente e multinacionais que vêm para cá. Porque vale sempre a pena você lembrar que nós passamos por um momento de evolução tecnológica que acaba transformando as multinacionais de antigamente em transnacionais hoje. Então as transnacionais elas são muito mais complexas do que as multinacionais,
tá? Porque a transnacional ela se adapta ao padrão, ao consumo, aos gostos do seu consumidor em cada um dos países. Então ela não é mais tão conectada com a matriz. Porque nesse período aí, ó, a multinacional, ela faz tudo que a matriz manda, né? Então ela não tem variação de produto, é uma linha de mando, né, de ordens diretas, beleza? Então, o que o JK acaba fazendo? Ele vai gerar diversas facilidades. E dentro do seu modelo de governo, ele tem o chamado tripé econômico. O tripé econômico é muito interessante que você saiba certinho como que ele funciona. O JK vai dividir, então, em 3 setores. Primeiro, o capital estatal, né? O capital estatal vai ser utilizado para a criação de indústrias e empresas, né, ou institutos que acabem gerando bens de produção e bens de base, ou seja, é para dar apoio mesmo à indústria, né? Então ele vai manter, por exemplo, todos os planos do Getúlio Vargas, que é outro presidente que é tido também como desenvolvimentista, né? E simplesmente ele vai gerar toda essa base de estruturas, vai fazer diversas promessas para as multinacionais para que elas realmente venham. O capital privado nacional é outro pé, outro pilar desse tripé econômico, né? Ele vai ser responsável pela produção, né, de bens de consumo não duráveis, ou seja, para consumo imediato, né? Roupas, alimentos, enfim, coisas que não precisam de muita tecnologia para você desenvolver. Então, ele vai deixar a produção de tecnologia, a produção mais complexa, pro setor estrangeiro. Então, o capital privado estrangeiro vai vir para cá e o que ele vai trazer? Ele vai trazer, ó, as indústrias de bens de produção e de bens de consumo duráveis, né? Simplesmente os nossos aparelhos, automóveis, nossos eletrodomésticos, todos eles vão vir de fora. Então eles vão abrir aqui montadoras, né, indústrias aqui, vão aproveitar a mão de obra barata e simplesmente vão tomar conta do mercado nacional, né? Porque aí você precisa de tecnologia para que você faça uma televisão, para que você faça um aspirador de pó, enfim, né? E nós teremos assim, então, a ideia sendo montada, moldada. E aí, sim, a gente nota que essa tendência à abertura do mercado nacional para as empresas multinacionais, essa é uma tomada de decisão com caráter neoliberal muito grande, muito forte, né? Então, logicamente que vai ocorrer um desenvolvimento do parque industrial brasileiro muito grande, né? Ele vai ser mais variado, mais forte do que os dos nossos vizinhos, beleza? Então, essa característica se mantém até hoje, né? Até hoje você pode ver a indústria nacional perante as transnacionais aqui, ela não tem grande representatividade, né? Salvo alguns setores, alguns produtos, você vê empresas fortes, né? Então, logicamente que nós carregamos essa herança até hoje. E por que isso vai acontecer? Porque a gente não tem tecnologia suficiente para competir com essas empresas. E é uma coisa muito justificável. Por quê? Bom, porque há muito pouco tempo a gente tem as indústrias como uma realidade do Brasil. Principalmente se você imaginar nessa época, né? Porque com o Getúlio Vargas que a gente vai ter aquela fase da revolução, da grande presença mesmo das indústrias no nosso cotidiano. E já logo na sequência, o JK abre a nossa economia, ou seja, deixa as empresas multinacionais entrarem aqui. Como que uma empresa recém-criada vai conseguir concorrer com uma empresa já tradicional em outros países? Um exemplo bem simples para você. Como que a FNM, a Fábrica Nacional de Motores, que a galera mais velha chama de FNM, como é que ela vai conseguir concorrer com a Ford, né? Com outras empresas que já estão aí há tantos anos consolidadas. Então, o que nós acabamos observando é exatamente a falência dessas empresas.
essas empresas vão, a própria Gurgel, né, vai falir também. Por quê? Porque não tem uma tecnologia tão forte, um sistema de produção já criado, testado, como as multinacionais que entram aqui. Beleza? Então, olha só, a gente tem aí diversos exemplos, né? Tipo, ó, Papai Noelzinho chegando com um monte de presente da GE, da General Electric, trazendo para a mulher. É como se fosse assim, ó, vamos trazer o progresso, tá vendo? Ó, linha de frente do progresso, né? E esse progresso aí, é lógico que é todo das multinacionais que acabam vindo para cá, porque nós não temos essa tecnologia. A gente acaba tendo a produção vindo de fora. É assim como você vê, o Brasil quebrou o recorde de compra de carros. Parabéns, para quem? Para os Estados Unidos, porque a Ford é deles, né? Parabéns para a Itália, porque a Fiat é deles, e assim por diante. Isso não só para os automóveis, né? E a gente acaba notando também nesse período uma grande abertura para o setor rodoviário, né? Você bem pode ver, ó, a Mercedes-Benz acaba inaugurando aqui no Brasil, ó, ele dirigindo, né? Um caminhão aí meio que especializado só para todo mundo bater uma foto ali e conseguir ver todo mundo, né? Aberto. O JK também acaba criando Brasília e simplesmente, se você já foi a Brasília, você vai notar uma coisa que essa foto aí mostra. Brasília é muito grande, é muito espaçada, né? Então é uma cidade que foi pensada, na verdade, para você andar de automóvel. Então Brasília mostra exatamente a ideia do JK, do próprio Niemeyer, né? É uma cidade grande, esparramada, para que você precisa mesmo de carro. Se você não tiver de carro, vai dar um problema muito grande. Olha a distância, né, entre as construções também. É muito, muito notável isso em Brasília. Beleza? Então, ó, o JK ele vai deixar muito claro essa ideia dele de trazer a modernidade para o Brasil. E a modernidade para ele era traduzida exatamente por automóveis, né? Isso aí, ó, é ele demonstrando a meta rodoviária, e é lógico que essa meta rodoviária foi enviada para Ford, para Volkswagen, para todas as gigantes que vivem hoje aqui dentro do Brasil e dominam o nosso mercado, né? Dominam completamente. Tipo, qual ação que a gente vê de uma indústria automotiva nacional? Não tem, né? Então, exatamente, o que vai acontecer? Nós temos dois lados disso. O interessante é, se o JK não tivesse feito isso, será que nós teríamos automóveis hoje do jeito que nós temos, né? Preço caro? Preço caro, sim, muito elevado o preço, mas tem, né? Será que a gente teria o que nós temos hoje? Será que nós seríamos emergentes, teríamos ascendido até essa posição? Ou a gente pode fazer uma outra análise. Vem cá, mas e se ele tivesse gerado facilidades e incentivos para a indústria nacional? Se ele tivesse pego essas iniciativas pontuais aí, né? Mesmo assim, tipo, protegido elas, né? Ou no mínimo gerado uma cláusula ali para que nós tivéssemos acesso a essa tecnologia. Por quê? Bom, porque países como a Coreia do Sul, por exemplo, fizeram isso, né? E aí hoje a gente vê uma indústria como a Hyundai presente lá, né? Ou seja, o Brasil ele pode ter perdido algumas coisas no meio desse processo, né? Mas aquela coisa, foi eficiente? Sim, foi eficiente. Digamos assim, ó, que dos 50 anos que ele prometeu, ele não entregou 50, mas uns 40 ali, acho que ele bateu, né? Uma promessa muito bem cumprida, se a gente pegar a média dos políticos brasileiros, né? Então, o JK vai trazer esse legado para a gente, tá bom? E simplesmente ele também vai iniciar o desinvestimento das ferrovias. Por isso que os nossos avós, por exemplo, andaram bastante pelo Brasil de trem, né? E para São Paulo de trem era uma coisa comum para eles, né? A própria cidade de Marília tinha uma conexão efetiva
de trem, né, Marília, você poderia ir para São Paulo. E hoje não. Então, esse desinvestimento é exatamente o que o JK acaba fazendo, né, o que ele acaba gerando. E ao invés de fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai cumprir a promessa dele, a meta rodoviária. Ele vai pegar, então, se a gente imaginar o estado de São Paulo, você tem em diversas rodovias, você olha para o lado, você vê a ferrovia abandonada, mas você vê ela, né? Se você pegar ó, a Castelo Branco, a Rondon, Dutra, Washington Luiz, todas essas rodovias, elas foram pensadas mesmo para atuar como regiões centralizadoras, para gerar um escoamento de produção São Paulo interior, interior São Paulo, né? Ou seja, para conectar dessa forma o estado de São Paulo. E a gente acaba notando que em São Paulo tudo se concentrou, né? Falando em automóveis, JK, e lembre-se muito bem do ABC de São Paulo, né, que vai concentrar o maior número de montadoras aqui do Brasil, e quando eu falo Brasil você pode jogar para a América Latina, e simplesmente tudo isso então acaba colaborando ainda mais para a concentração industrial em São Paulo. Então, desse período aí, as ferrovias vão sair de cena e as rodovias vão entrar. E vão entrar com uma grande influência mesmo, beleza? Você bem pode ver, ó, ele simplesmente acaba pegando a energia, o transporte, né? E daí você nem precisa jogar a indústria, porque a indústria ela vai vir por si só. Você gerando essa estrutura, ela consegue se manter, né? Isso aí ficou tipo a imagem do JK desenvolvendo o Brasil, né? Ó, pontes, rodovias com pistas duplas, né? Produção de energia e assim por diante. Beleza? Então, senhores, ó, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.